Ora, muito bem, vamos então a esta nossa conversa e tendo passado o centésimo, 15º aniversário da proclamação da República, acho que é um bom tema para nós, que até divergimos um bocadinho na leitura que temos sobre a importância Sim, desse movimento na história portuguesa, falarmos um bocadinho sobre essa revolução, que foi uma revolução lisboeta. Na realidade, ela começa em exatamente. Lisboa e depois espalha-se um pouco pelo país, pelo telégrafo, como dizia alguém. É, Eh, pelo telégrafo, como e, dizia o João Chagas, não é? É e acaba proclamada pela por. telégrafo. É muito curioso porque ela chega alguns dias depois a algumas localidades do país e aí vai seguramente levantar aquilo que eram os núcleos republicanos que existiam um pouco por todo o país. O que é extraordinário, enfim, para um observador muito à distância no tempo, é a fragilidade com que a monarquia cai e a escassa apetência, aparentemente, de uma Sim, resistência sim. face à queda da monarquia. Quer dizer, é impressionante, salvo Lisboa, salvo a Rotunda, salvo os movimentos que aqui e os regimentos que aqui se mobilizaram, de repente parece que o país todo se deixou cair Sim. numa movimentação. Terá isto a ver com o declínio da própria imagem que a monarquia tinha pelo país? Terá isto a ver com Eu uma. acho que sim. Aliás, penso que já temos falado disso entre nós. O Essa que é sempre um observador muito interessante destes tempos, embora ele não já tivesse morrido na altura da proclamação da República, Há 10 anos. ele dizia que ele dizia que a monarquia, de certo modo, nesta época já era uma espécie de república coroada, não é? Porque, digamos, a dialética monarquia-república estava ainda muito ligada em muitos espíritos, sobretudo aqui nos países do Sul, à ideia de uma monarquia não só chefia de governo hereditário, mas um poder do rei, não é? E que aqui, de certo modo, esses poderes estavam muito ao longo do século XIX, com a monarquia constitucional e com vários atos constitucionais, tinham sido já bastante reduzidos. E os republicanos que não tinham, enfim, até 1890 não tinham grande audiência no país, cresceram muito com o ultimato. Quer dizer, a questão do ultimato, e o Essa também fala muito nisso, a questão do ultimato foi muito decisiva, porque deu a ideia de que a monarquia, de certo modo, tinha sacrificado, digamos, os interesses coloniais africanos do país ao ultimato inglês, tinha cedido, tinha sido um ato de uma certa cobardia, digamos assim. Portanto, o Partido Republicano tem aí uma subida muito interessante, embora, e isso é um ponto que de facto nós vemos depois nos vários resultados eleitorais, embora seja ainda muito centrado nas grandes cidades, não é? Sim. Em Lisboa e no Porto, que é onde de facto há alguma audiência e algum voto republicano. Aliás, depois também na República, se não estou em erro, em 1913, há umas leis eleitorais de Afonso Costa que tiram, por exemplo, o voto aos analfabetos. As mulheres, claro que nunca tiveram voto, mas nesta época. Mas tira também o voto aos analfabetos. Ou seja, eu tive a ver isso até quando escrevi o livro sobre a Primeira República, tive a ver essas contas e, e o eleitorado que tinha chegado quase ao 1 milhão de eleitores no final da monarquia, na República fica reduzido a 350 mil eleitores. Quer dizer, tem uma quebra muito grande que são os tais analfabetos, não é? Que Portugal tinha esse problema
comparado com os Jaime, países europeus há uma tinha. dúvida que eu sempre tive, que afasta-se um bocadinho do início da nossa conversa, mas há uma dúvida que eu sempre tive, que é o seguinte: a monarquia, a República sobe pelo ultimátum, sobe pela reação àquilo que parece ter sido, que era uma humilhação para Portugal, a questão do mapa cor-de-rosa, a questão da pressão britânica, a questão também que algumas elites republicanas sabiam de alguns acordos que eventualmente existiriam no sentido da divisão das colónias portuguesas. Mas, curiosamente, essa relação com o Reino Unido, no fundo, com a chegada da República, a grande preocupação da República é retomar a relação com o Reino Unido. E, Exatamente. portanto, a ida do Teixeira Exatamente. Gomes para Londres, a grande preocupação de garantir que o lugar onde vivia o rei exilado pudesse, no fundo, recuperar um pouco da relação com Portugal, porque a certa altura ter-se-á percebido Sim. que sem os britânicos, sem os ingleses a bordo, seria muito difícil Não a havia uma forma de república. manter o império, não é? Exatamente. E essa é o esforço para ir para a guerra, para estar na Primeira Guerra Mundial, Sim, para estar sim, em presente 14, depois à em mesa de 16. negociações em Versalhes, tudo isso. O que é muito interessante é verificar que a relação entre Portugal e os ingleses, que curiosamente, de certa maneira, ajuda ao surto republicano que leva ao 5 de outubro, depois, rapidamente, os republicanos tentam retomar essa relação, tentam inclusivamente garantir que o Reino Unido, onde, volto a dizer, estava a família real e que era fundamental numa certa credibilização da República, e é verdade que a República Portuguesa, além da francesa e do caso específico da E a Suíça, Suíça. eram as únicas repúblicas europeias, há um esforço grande de retomar os ingleses e pôr os ingleses a bordo. E os ingleses estão a bordo, e esse é um aspecto muito interessante, e um dia podemos falar disso. Aliás, Estão a Francisco, bordo. deixa-me só acrescentar isto. Diz. Os republicanos mandam no verão de 1910 a uma missão que, através de ligações, penso que de tipo maçónico, que vai à Inglaterra explicar um bocadinho que a República, o que é que será a República, para sossegar um bocado. Quer dizer, e os ingleses, por sua vez, o rei Eduardo VII, não é? Tem aquela política de tratar muito bem o rei Dom Manuel, convida-o de vez em quando para as corridas, convida-o, enfim, mantém-lhe uma. E, de certo modo, há um certo controle inglês sobre os movimentos dos próprios monárquicos, não é? Quer dizer, que é através do rei, há um certo controle, quer dizer, há aí mantém-se de certo modo uma hegemonia, digamos, e um certo controle, que depois, como tu estavas a dizer, e bem, o Afonso Costa, uma das grandes preocupações do ir para a guerra é para Portugal não ficar, claro, excluído, mas também para ser, digamos, num mundo de governos ainda monárquicos, ser bem recebido, não ser hostilizado, não é? Mas Eu acho que há um esses ponto pontos interessante também é que importante. eu estive a analisar aqui há tempos o tempo do Teixeira Gomes em Londres, e é muito interessante a escolha do Teixeira Gomes, que é uma figura que é quase uma figura caricatural daquilo que era o gentleman que Portugal A tenta a mandar para respeitabilidade, não é? Londres, a respeitabilidade, alguém que falava línguas porque tinha estado nos negócios dos figos e de outras Burguesia, coisas. boa burguesia, Exatamente. Mas o que é muito boa interessante burguesia é que o Teixeira republicana. Gomes dá sinal de que há uma dualidade na vida política britânica em que o rei e eventualmente a corte estão mais próximos do Dom Manuel, que ali estava exilado, Claro, é o mas há papel algum deles, pragmatismo por parte do governo que do não governo, segue claro. necessariamente a mesma lei, a mesma linha do rei. E, portanto, os ingleses jogam, digamos, a dois carrinhos ao mesmo tempo. Eu acho que Exatamente. também os ingleses devem ter ficado um pouco à espera daquilo que seria, digamos, a capacidade objetiva por parte dos monárquicos de reverter o regime. De resistir, não é? Através dos que estavam em Espanha, através das movimentações Sim, das das incursões do incursões, Conselho. em Portugal. E há um momento a partir da qual deve ter havido uma espécie de um sentimento de realismo, de Sim. realpolitik, no sentido de dizer nós temos que viver Sim, com esta gente e já agora vamos tê-los do nosso lado.
De certa maneira, para a República, o ter os ingleses ao seu lado era também, digamos, um seguro de vida, porque Tranquilizante. os franceses eram o que eram. Nós tínhamos, digamos, fizemos uma grande aposta em Paris, na diplomacia portuguesa em Paris, nessa altura, Com João mas os Chagas. ingleses eram a chave, no fundo, Claro. para a Sim, credibilitação era do resto da Europa. o império ultramarino ou colonial era sempre um refém do Senhor dos Mares, não é? Portanto, a geopolítica obrigava. Para além disso, deixa-me também dizer uma coisa que eu acho que é interessante e importante. A Inglaterra nunca foi muito, a não ser quando servia diretamente os seus interesses, a Inglaterra nunca foi muito ideológica no sentido de exportar o seu modelo, pelo contrário, não é? Como a gente viu mesmo na própria administração imperial, os ingleses tiveram sempre, quer dizer, o sistema que eles tinham do parlamentarismo, daquele governo oligárquico antigo e que tinham cortado a cabeça ao rei 150 anos antes dos franceses, eles nunca tiveram muita preocupação de exportar isso, não é? Como a gente viu, por exemplo, a América em certas alturas teve, ou o contrário, não é? O hitlerismo, também tiveram a preocupação de exportar. Os ingleses nisso mantiveram sempre um bocadinho Não aquele, faziam cada proselitismo, terra não com seu faziam uso, não? proselitismo do modelo. Não faziam proselitismo Exatamente, do da modelo. ideologia, não é? É Mas exatamente, eu isso acho que é, também. Mas nós é tínhamos, muito. era o Diz. ponto que estávamos a falar, que é a República começa em Lisboa, como a Revolução de 1820, de certo modo, tinha sido um bocadinho o contrário, porque tinha começado no Porto, não é? Tinha começado no Porto e tinha ido do Porto para Lisboa. E estávamos, outro dia, exatamente a conversar que esse fenómeno dos revolucionários são curiosos, porque há as revoluções que vêm do resto do país para Lisboa, que é exatamente a Revolução Liberal de 1820, e depois o movimento militar do 28 de maio de 26, e há revoluções que vão de Lisboa para o resto, que é a República e depois o 25 de Abril, não é? Que Uhum. são. E isso também, eu acho que é um ponto interessante na Porque análise, até porque é. também acaba por. Sim, Não, eu acho que há ali um ponto que é interessante, é que tu quando focaste a história dos movimentos, é que a certa altura, eu estou-me a lembrar do Estado Novo e estou-me a lembrar das revoltas dentro do Estado Novo. Eu acho que a certa sim. altura há uma tentativa da criação daquilo que depois, mais tarde, o guevarismo vem a chamar o foco revolucionário. Nós temos que nos lembrar, por exemplo, a revolta da Mialhada. Nós temos que nos lembrar aquilo que Uhum. era Beja, a ideia de Beja. Temos que lembrar mais tarde uma coisa que já ninguém se lembra, que é uma tentativa completamente falhada por parte da Luar de criar um foco revolucionário para tomar a Covilhã e criar da Covilhã uma espécie de Pois, centro de revolta. Isso acabou porque a Brigada de Trança GNR travou um carro da claro, Luar no meio da estrada e não os deixou passar. Mas claro. é curioso porque há uma tentativa, a revolta da Sé é um pouco isso, há a Os ideia de que cortes se da pode Sé. criar um foco à volta do qual Um se foco. cria uma dinâmica que, se repararmos bem, o próprio golpe das Caldas era um bocadinho isso. Falhou, É um ensaio que claramente falha, porque não porque mobilizou. nós tivemos isso no 28 de maio, com o 18 de abril de 1925. Claro que Exatamente. atendendo, é um movimento gêmeo, de certo modo, do 16 de março com o 25 de abril. Talvez, quer dizer, porque lá está, na repressão do 18 de abril, os oficiais que tinham, muitos deles foram mandados exatamente para a província e alguns exatamente nos quartéis para onde foram, contribuíram de certo modo para fazer apostolado da crítica ao regime, não é? E convém Como dizer que aconteceu, o procurador do militar, que era nada mais nada menos que o Carmona, que era o acabou, Carmona, o Carmona, acabou por, no claro, fundo, exatamente, ser um prosélyto santificar, daquilo. legitimar exatamente a revolução. Mas este movimento é muito interessante, porque, por exemplo, de facto, em 1820, a conspiração vem do Porto, tem ali uma certa participação lá está, da maçonaria,
mas são magistrados, não é? Uhum. O grupo essencial é um grupo, enfim, é a burguesia do Porto, mas essencialmente são aquele núcleo de magistrados, o Ferreira Borges, o Fernandes Tomás, etc. E depois os militares da guarnição e aquelas guarnições do norte vão aderindo, não é? Uhum. Vão aderindo e, portanto, Lisboa acaba por fazer primeiro uma certa resistência, mas depois praticamente também sem um morto, não é? Acaba, de certo Mas modo, acaba o absolutismo, não é? curiosamente, um ano depois de 28 de maio, há uma revolução republicana falhada que começa no Porto e acaba em Lisboa, que é o 13 a 7 de fevereiro de 27. Um ano, não chega a ser um um ano, ano, não chega a ser um ano depois, e que tem um descontrole, porque exatamente começa no Porto e devia ter começado em Lisboa ao mesmo tempo, mas não começa. E portanto dá só chega a tempo. Lisboa 4 dias depois. E Quatro essa dias revolução, depois, no aliás, 7 de é fevereiro, violenta. já É está violenta. dominada no Porto. É Já muito está violenta. dominada no Morrem Porto e é muito violenta em Lisboa. há cerca de 200 mortos e quase 1000 feridos e depois uma data de presos e Ainda não há, sei o quê. Portanto, é ainda há muito buracos de violenta. É vala, talvez a ainda há revolução buracos de mais vala violenta. no Largo do Rato. Ainda há buracos de vala dessa É, altura no Largo do exatamente. Rato. É uma revolução E o violenta. Passos de Sousa, que era na altura, se não estou em erro, era o ministro do lado, o coronel Passos de Sousa, ele foi ao Porto, deu tempo para ir ao Porto e dominar a revolta no Porto, e depois volta para Lisboa e para desarmar os civis, ele impõe aquela regra de qualquer civil que seja apanhado com armas na mão é fuzilado imediatamente. E é com isso Esse que ele tempo é um tempo. consegue. É o Esse tempo é 7 um de tempo fevereiro, muito duro. exatamente. Que é, Esse tempo é um tempo muito duro. não. Depois há uma revolta, que é a revolta da Mialhada, que já é uns anos depois, Pois, são essa 4 é anos já depois depois, da guerra. e já É o é Fernando Pacheco de Amorim, que foi um anarcossindicalista, dos presos. não tem a mesma natureza das E tem revoltas também uns republicanas. monárquicos. Tem o Pacheco de Amorim, por exemplo, o Fernando Pacheco de Amorim, foi preso, era oficial nessa altura, e esteve na Mialhada. Aliás, a seguir ao 25 de Abril, quando se fez o Movimento Federalista Português, Partido do Progresso, onde estava toda a gente que era anti-Marcelo Caetano por causa dele querer fazer uma federação. O Fernando Pacheco de Amorim foi trazido porque era exatamente, tinha um currículo antifascista, nesse caso, portanto tinha o currículo por causa da revolta da Mialhada, não é? É Agora, esses muito. movimentos, o resto do país para Lisboa e Lisboa para o resto, também é um ponto, eu acho que é um ponto também interessante, quer dizer, é um ponto de partida interessante para... Outra coisa muito interessante é que no dia, normalmente na própria Revolução, não há resposta, ou seja, que era uma coisa que o João Franco também dizia, que em Portugal nunca eram as oposições que ganhavam, eram os regimes que caíam. O João Franco tem uma passagem, uma frase, um discurso, uma coisa qualquer que ele comenta isso. E de facto é o que se dá nestas revoluções todas. A gente vê, por exemplo, a resistência ao liberalismo vem depois com o Dom Miguel, mais tarde, em 1820, com aqueles movimentos todos da Abrilhada portanto, e depois com a Guerra Civil. Ou seja, há uma espécie de reação tardia. Os republicanos também, no 28 de maio, desde a extrema esquerda até está tudo contra o Partido Democrático, não é? A reação vem em fevereiro, não é? Fevereiro de 27. E a coisa monárquica também, as incursões vêm depois, quer dizer, aliás, os monárquicos depois na República, como aliás no último número da Crítica 21, o Rui Ramos tem um artigo muito interessante que é exatamente isso, sobre os monárquicos na República, são muito mais ativos a atacar a República do que foram a defender a monarquia também. Mas isso, O que isso, também faz sentido, não é? mas isso lembra-me uma coisa que é uma tese que eu defendo, é que, por vezes, fala-se muito daquilo que é a turbulência e a desorganização e os problemas criados dentro da República, que é normal num regime que está a nascer, mas eu gostava às vezes de lembrar que muitos dos problemas criados na República
tem a ver com a reação contra a República, isto é, tem a ver com a circunstância de haver setores importantes, nomeadamente aqueles que se refugiaram em Espanha e naquilo que são, digamos, as bolsas de resistência que existem em Portugal e que acabarão por ter, eu diria que a consagração mais institucional na monarquia do Norte, quando de facto Sim. há uma estabilização, de certa maneira, de um poder alternativo que durou algum tempo. Eu tive o meu avô que lutou contra a monarquia do Norte, em Viana do Castelo, mas a sensação que existe é que muito daquilo que é a conflitualidade interna que a monarquia tem e que a República tem, peço desculpa, e que no fundo acaba por ser um dos fatores negativos e uma das ideias que crescentemente vai dando caminho para o 28 de maio, e isso também tem a ver com a humilhação das Forças Armadas Portuguesas com o Lalice, com a ida para a Primeira Guerra Mundial. Sim, E sim, sim. maneira Há uma como o reação exército, muito grande contra o Afonso Costa por causa disso. exatamente. Dos militares E mesmo. isso. Dos Agora, militares. o 28 de Maio tem uma coisa que poucas pessoas às vezes sublinham. O 28 de Maio tem muita gente que mais cedo ou mais tarde, alguns até bastante mais cedo, se vão revoltar com contra o 28 de Maio. O 28 de Pereira, Maio por tem exemplo, gente... o Pereira de Carvalho, que é um ajudante do Gomes da Costa, quando o Gomes da Costa, como sabes, o movimento em Braga, que é à volta das unidades de Braga, é um movimento de oficiais, de tenentes e de capitães, quer dizer, não tem praticamente, acima só tem um major Pereira Coutinho, que era como o o 25 segundo de Abril, Jaime. comandante do É como o regimento. 25 de Abril. Exatamente. É um movimento de... E que são quem vão ser, quer dizer, aquilo é uma espécie de soviete de tenentes e capitães que depois, quando a tropa vem toda para Sacavém e fica aqui acampada em Sacavém, é onde se decide praticamente tudo. Quer dizer, no fundo, aquelas quedas primeiras do Mendes Cabeçadas, depois do Gomes da Costa e depois a vinda... Aquilo só com o Carmona é que estabiliza um bocadinho, porque até ali... Mas mesmo assim, aliás, o Salazar, que percebe perfeitamente que são eles que mandam, faz aqueles discursos que ele faz como Ministro das Finanças, que ele faz, por exemplo, o discurso para os oficiais da Guarnição Militar de Lisboa. Para que é que o Ministro das Finanças vai falar aos oficiais da Guarnição Militar de Lisboa? São umas centenas, quer dizer. Fácticos. Portanto, ele sabe que é o poder real é aquele. Portanto, embora mediado pelo Carmona, mas quer dizer, o poder são eles. Portanto, ele fala... Aliás, nota-se isso, quer dizer, nos governos civis. Há uma série de governadores civis que são tenentes. Claro, que são oficiais. Na minha terra, em Vila Real, o Assis Gonçalves é uma figura interessante que tinha sido secretário de Salazar. Que era aquele homem muito próximo de Salazar, foi chefe de gabinete dele. E o Assis Gonçalves era governador civil de Vila Real. Há uma série de Vila tenentes Real. que se prolongam por... Tenente Assis Gonçalves, exatamente. Tem umas memórias muito interessantes, aliás. É muito curioso, e aliás fez uma espécie de uma história, de uma pequena história de Vila Real que nós temos. Mas, portanto, olha, nós estamos a acabar o tempo para esta nossa conversa, em que fizemos aqui uma espécie de um percurso rápido sobre as origens, até geográficas, das revoluções. Hoje eu não sei como é que se fazia uma revolução com telemóveis, porque nós na altura, pois, até o 25 de Abril não havia telemóveis, e, portanto, a própria circulação no país se faz de maneira diferente. Mas já é engraçado, porque já há telefones e é tudo muito rápido também nesse aspecto. Quer dizer, passadas umas horas, não é? O 28 de maio, passadas umas horas, forma-se logo aqui em Lisboa uma junta também, que é o Mendes Cabeçadas e esse grupo todo, que fazem demorou pouco tempo. Uma junta essa, o Mendes Cabeçadas, que aliás acabou, a certa altura, por ser primeiro-ministro, ou presidente do Conselho de Ministros e ministros de todas as pastas. Foi tudo. Ele numa altura, há um ministério... há um ministério que eles, porque não têm praticamente ele, mais 2 ou 3, eles são tudo. Ele é Presidente da República, é Primeiro-Ministro e é Ministro de uma data de coisas. Exatamente. Acabar, é uma... Pois temos. Dizem-me que temos que acabar. Olha, vemo-nos para a semana. Então, Um grande abraço. Tá bom. Obrigado, um abraço.